Obrigada, Rosa e Yolanda. Vocês foram precisas no tempo. Queria agradecer imensamente o nome do CRES, né, a contribuição de vocês na discussão do exercício profissional, das competências, do nosso projeto ético-político, né, articulado diretamente com esse panorama conjuntural dessa sociedade que se movimenta, né, desse panorama histórico, dessa história que não é etapista, né, não é linear, mas que traz em si uma série de contradições e que nós, assistentes sociais, estamos diretamente envolvidos com elas e precisamos repensar, né, e potencializar nossas ações, não no sentido de só resistir a todas essas questões que essa sociedade, né, que se movimenta traz, né, as transformações no mundo do trabalho, a reconfiguração do Estado, né, esses novos padrões da nossa forma de sociabilizar e que a gente também não está ileso a esse processo, né. Então, eu queria organizar um pouco como que vai ser o nosso debate. A gente ainda tem um tempo, né? Nós vamos fazer um bloco de 10 questões, né? Então, vai ter um microfone aberto aqui na frente e um microfone lá atrás. Então, a gente organiza um bloco de 10 questões, de 10 intervenções, de até 2 minutos, né? Porque a gente está um pouco atrasado. Então, tem um microfone ali e tem um microfone aberto aqui. Então, enquanto vocês se organizam para trazer as questões, para dinamizar o debate, eu vou passar alguns informes, certo? Bom, primeiro informe é que hoje à tarde a gente tem a apresentação dos trabalhos e a sessão temática número 71 da sessão da assistência social, né, vai ser discutido no auditório 31, tá? Todos os auditórios, eles estão localizados aqui do lado, no pavilhão José Lira Filho, né? E a programação está dentro da bolsa, nesse caderninho. Então, vocês podem acompanhar, né? Nesse caderno também tem a sugestão de bares e restaurantes para as pessoas, né, que vão ficar. Espero que todos fiquem. E ali está direitinho, tudo organizado. A outra coisa muito importante, os CDs, né, onde serão publicizados trabalhos, né, a publicação de quem teve trabalho aprovado, os CDs serão entregues amanhã, né, no retorno da mesa da tarde. Então, vocês fiquem atentos que a gente vai informar direitinho o horário certo, que na parte da tarde os CDs serão entregues. E a outra coisa... Já foi, né? Bom, e só mais uma outra informação, que é o seguinte, está disponível no site do CRES a programação das reuniões dos núcleos que acontecem no estado do Rio de Janeiro. Os núcleos se reúnem bimensalmente, né? Então, quem quiser pode participar, é um espaço aberto, assim como as reuniões, as reuniões das comissões temáticas que se organizam mensalmente. Tanto comissões como núcleos são espaço aberto não só para os assistentes sociais, mas para os estudantes também, né? Então, todo o debate que acontece aqui, ele é estendido para esses espaços. Então, vocês podem acessar a página do CRES para ter acesso ao dia e horário dessas reuniões. Bom, então vamos abrir agora para as intervenções. Primeiro inscrito, companheiro Jefferson. Bom dia. Eu sou Jefferson, sou assistente social, assessor político da direção do CRES do Rio, aqui do Rio de Janeiro, e sou professor na Escola de Serviço Social da Unirio, uma universidade pública que tem um curso recente, de uns 3 anos aqui no Rio de Janeiro, né? Ontem a gente estava numa aula debatendo exatamente as políticas sociais. E um dos dados que a Rosa apresentou aqui, eu costumo dialogar com os estudantes. A Rosa estava dizendo que agora, em 2012, nós somos 120 mil profissionais no Brasil, provavelmente em exercício profissional. Em 2001, nesse auditório aqui na UERJ, a gente realizou os CBAs, 11º CBAs, e à época nós éramos 60 mil assistentes sociais. Ou seja, em uma década, o serviço social brasileiro dobrou de tamanho. Nós continuamos sendo, pelos dados que o Cefes nos repassa, né, o 2º maior colégio de profissionais do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos, que tem uma outra perspectiva de profissão. Salvo engano, não sei se Yolanda e Rosa conhecem alguma pesquisa a esse respeito, mas, salvo engano, a gente não tem ainda ninguém estudando com mais
profundidade as razões do crescimento da profissão no Brasil, né, com uma pesquisa voltada para esse aspecto. Então, a gente pode levantar algumas hipóteses, né? Duas hipóteses que a gente costuma levantar aqui no Rio, no diálogo lá com os estudantes, são: uma, a própria municipalização das políticas sociais, que foi prevista lá na Constituição de 88, demorou a ser implementada no cotidiano. Então, quando você tem um governo, né, o governo Lula, que assume em 2002, e tem uma determinada visão, pelo menos em tese, né, de se conflitar com algumas perspectivas neoliberais que estavam apontadas para a política, você começa a ter um crescimento, uma cobrança e um espaço profissional para assistentes sociais. Mas vejam, em 2007, no livro da Marilda, né, numa das últimas publicações da Marilda, ela aponta que nós éramos 87 mil assistentes sociais. Então, nesse período de 10 anos, o grande crescimento vem do segundo governo Lula para cá, que não por acaso é o momento da criação do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. E aí tem todo o debate que tem sido feito na categoria do ponto de vista da perspectiva que tem colocado para a gente, que onde a gente estiver atuando, nós sejamos profissionais da assistência social, da assistencialização, então, das políticas sociais, né? Ou seja, a profissão cresce, eu concordo com o que a Rosa está dizendo. Ontem eu falava para os alunos, provavelmente quando vocês terminarem a graduação de vocês, desempregados, vocês não vão ficar. O problema é em que condições de trabalho vão conseguir exercer a profissão. É esse o grande desafio para a gente, diferente de outras categorias, que o desemprego assola com muito mais frequência. Né? Hoje, por exemplo, vários colegas aqui devem poder falar, se a gente sai das capitais, do Rio de Janeiro, dos grandes centros, Niterói, Campos, a gente vai ver contratos precários, né? As pessoas contratadas por RPA, sem concurso público, por isso as campanhas do Cefes e do conjunto para combater essa questão. Então, eu sei que o preâmbulo é longo, não tinha ninguém inscrito, mas a minha questão era: como vocês avaliam, nesses governos, então, Lula e Dilma, né, que impactos esses governos estão trazendo também para a profissão e para as políticas sociais? Porque eu acho que essa leitura desse período, a gente também poderia contribuir com a nossa reflexão. Bem, eu sou estudante, né? Ele é professor, eu fico um pouquinho... o microfone é um objeto fálico, me dá um certo medo. Eu sou Lícia, estudante do Serviço Social, tenho a honra de ser aluna da Yolanda Guerra, tive aula com ela ontem. E a Yolanda tocou num ponto que eu achei muito interessante, e, para mim, não sei se eu perdi o fio da meada, e não ficou muito bem aprofundado a questão da desregulamentação e regulamentação. Eu acho que é um ponto interessante, né, porque ela fez no trato, né, da fala que, através da desregulamentação, é um trabalho fluido e flexível. E eu acredito que a gente, como assistente social, tem que ser resistente, né? A gente não tem que ser homem borracha. Ela fala isso o tempo todo para a gente, né? Dentro do contexto do serviço social contemporâneo, né? Dentro dessa cena do capitalismo que a gente vive. E eu acho que é bacana aprofundar um pouco mais sobre a desregulamentação e regulamentação, né, dentro desse processo. É isso. Boa tarde. Meu nome é Lucélia, sou aluna da Universidade de Castelo Branco e estou feliz de ver a Yolanda Guerra. A gente está trabalhando um texto dela na matéria de práticas investigativas. Já estivemos com ela lá na Universidade de Castelo Branco também. E um dos meus questionamentos, a gente fala sobre essa crise, realmente é interessante o profissional ele ter que arrendar suas horas de trabalho, né? Através de RPA, através de alguns questionamentos que a gente coloca. E quando a gente fala de investigação, de lei de regulamentação, esse debate interligado, eu trago um outro questionamento, porque vocês estão falando aí que, já tem bastante profissional de serviço social. No meio acadêmico, a gente sabe que nós não temos campos de estágio suficiente para os alunos. E eu sei que esse não é o tema daqui de campo de estágio. Mas, como a gente está falando de investigação, a graduação, nessa parte,
ela poderia estar auxiliando melhor, né, dentro da pesquisa sobre o impacto dessas políticas, da crise do capital, né? Então, fica um questionamento. Apesar da precarização do trabalho, nós temos bastantes assistentes sociais inseridos no mercado de trabalho. Falta campo de estágio para o aluno acadêmico, aquele que precisa também e pode ajudar na pesquisa e na investigação do reflexo, né, do capital, do neoliberalismo nessas políticas. Eu não estou falando só de ONG, terceiro setor, não. Eu estou falando mesmo de políticas públicas, de campos na educação, na saúde. A gente vê campos de estágio abrindo na saúde, SEAP, Secretaria Municipal de Assistência, e assim mesmo é um número pequeno. Isso também, ampliando esse espaço, ampliaria também esse debate. Os profissionais que estão formados hoje, que não têm nenhum estagiário, não poderiam estar inserindo mais alunos e mais estagiários nesse campo, apesar do trabalho ser precarizado, porque é um dos questionamentos, eu não tenho condição de ter um estagiário, né? E isso não ajudaria nessa investigação, Yolanda, na pesquisa, na produção de artigos, na produção de trabalho, na sistematização real do trabalho da assistência social? Obrigada. Bom dia. Meu nome é Márcia, sou assistente social do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Estou me aposentando, só do trabalho, tá? Não do resto, não. Bom, eu queria levantar uma questão, assim, que eu tenho uma avaliação, que nós vivemos hoje a maior crise que eu já vivi, que eu já senti, né? Uma produção do medo total, a gente está vivendo isso. A gente está vivendo uma falsa democracia, uma repressão que eu nunca vi. E eu queria que você debatesse um pouco isso, Yolanda. E a questão, a dificuldade que nós estamos de reagir a isso. Os movimentos sindicais, sociais, não estão conseguindo reagir a essa situação, né? O que acontece hoje? No tribunal, nós passamos a ser analistas judiciários, e que você tocou nisso, né? E, ao fazer isso, o tribunal alega que não dá as 30 horas porque nós somos analistas. Então, essa é uma questão, né? A outra é que eu queria que você debatesse um pouco a questão do assédio moral, que, na verdade, é a violência moral no trabalho, né? Porque assédio, ele diz pouco. É uma violência. E tudo que você falou da questão das metas, a questão do desvio de função, a questão da sobrecarga de trabalho, se a gente fizer o debate pela via da discussão da violência no trabalho e assédio moral, se você acha que isso ajuda, né, ou não. Agora, o fato é que eu queria que a gente discutisse um pouco o que a gente está acontecendo, que a gente não consegue, os movimentos sociais vêm sendo judicializados, todas as reações vêm sendo criminalizadas, né? E eu recebi, inclusive, um e-mail da Bia Bramides, que eu não conheço, mas queria trazer essa questão aqui, mais uma assistente social. Como a gente está vendo inúmeros movimentos sendo criminalizados. Então, a gente está vivendo uma maior repressão que eu já vi, né, assim, nesses anos de vida, de movimento, de luta e de dificuldade de reação. A gente, no Tribunal de Justiça, os assistentes sociais não conseguem reagir a isso. Não só os assistentes sociais, mas, de modo geral, a gente faz movimentos aqui, ali, a gente tem vários, poderia aqui falar de vários movimentos que acontecem na sociedade, mas, efetivamente, a gente só vem sendo cada vez mais reprimido e oprimido. É isso que eu queria trazer. Obrigada, Márcia. Bom dia, meu nome é Cristiane, sou assistente social do CAPES, Prefeitura do Rio. Estou aqui mais para reforçar uma questão que eu acho que a gente precisa estar falando aqui, que é o que a gente está vivenciando no município do Rio hoje, com essa política que o Eduardo Paes, né, está implementando e que nós, enquanto assistentes sociais, estamos tendo que passar por situações muito complicadas no nosso cotidiano, no nosso trabalho. E aí eu quero reforçar principalmente essa questão que já foi tocada aqui do recolhimento compulsório, né, de como que
os assistentes sociais estão submetendo a esse tipo de prática e que, sinceramente, eu estou vendo pouca movimentação dos próprios profissionais para que a gente possa rebater essa questão, né? E, por outro lado, a gente também tem essa questão da gestão dos assistentes sociais, né, na assistência social, na política de assistência, que tem sido gradativa, essa questão de assumir esses cargos de gestão e de que forma que esses assistentes sociais estão gerindo, né, esses centros de referência de assistência social, como que está se dando esse trabalho. Então, assim, como já foi colocado aí essa questão da gestão também, né, e que a gente pudesse debater um pouco mais isso. Obrigada, Cristiane. Mais alguma inscrição? Então, nós vamos passar imediatamente para a mesa para que as palestrantes possam deixar suas contribuições. Eu vou fazer alguns comentários, vou pedir licença a vocês que perguntaram, não vou citar individualmente as perguntas, tá? Mas anotei, prestei bastante atenção e agradeço. Bem, o grupo de pesquisa que eu coordeno na UFAL tem feito alguns movimentos no sentido a UFAL é a Universidade Federal de Alagoas, de buscar algumas explicações para esse fenômeno que o Jefferson trouxe, né, desse crescimento. E aí, para quem quiser conhecer um pouco das ideias da gente, tem uns textos nossos no CBA de 2010, né, em PES também, no JOIMP de 2011, né, que nessa jornada intensiva de Cefes não se transformaram em textos para periódicos. Mas, enfim, a gente tem algumas hipóteses, né? A gente tem trabalhado com a ideia da valorização da profissão, não por acaso, e passamos a construir essa hipótese depois que passamos a investigar o mercado de trabalho e a formação, uma expansão que é combinada, né? Depois de administração e pedagogia, por que o curso de serviço social é o terceiro, né, de maior crescimento de vagas, por exemplo, no ensino à distância, né? Por que também no presencial privado, né? E porque até mesmo na expansão do serviço público, da universidade pública, também se criaram vários, né? Então, a gente tem trabalhado com algumas hipóteses que, evidentemente, não dá para destacar aqui, mas é na linha de ver tudo isso como uma unidade mesmo, né? Você não só interioriza os serviços, quer dizer, o governo interioriza os serviços sociais. Esses serviços, de fato, a perspectiva da direção política e da visão também econômica é que eles não sejam, de fato, de qualidade, sejam pontuais. E aí se passa a ter uma necessidade, quer dizer, a demanda pela profissão se mantém, mas por um determinado perfil de profissão, né? E aí, como a formação nos grandes centros não produziu suficientemente, inclusive, profissionais para os municípios, então o próprio mercado da educação também vê ali um nicho a ser explorado, né? E tanto é que boa parte, alguns levantamentos aí mostram que boa parte dos que estão procurando o curso já são pessoas inseridas nas estruturas municipais, algumas já trabalham nos serviços. Então, a gente está trabalhando um pouco por aí, né? Às vezes eu precisaria de tempo para destacar isso, quem sabe de uma outra oportunidade, né? É claro que eu estou falando da valorização de um determinado perfil de profissão, né? Mas que é um perfil possível também, né? E aí, que é um profissional muito mais para as tarefas, as atividades, acho que a Yolanda resumiu muito bem. E aí eu até combinaria um pouco com a questão do assédio moral. Aí é uma coisa que eu tenho pesquisado mais individualmente com a experiência que eu tive de pós-doutorado aqui na sociologia, aqui da UFRJ, que tem sido, inclusive, uma tendência, que eu acho que a experiência nossa de assistente social tem mostrado, uma tendência da gestão, vou aproveitar um pouco aí a luz que a Yolanda deu, dessa gestão estatal, de, inclusive, desrespeitar algo que a sociedade capitalista produziu, que é o chamado profissionalismo, né? A sociedade capitalista idealizou no seu desenvolvimento, especialmente a sociedade americana,
e a sociedade europeia, de que a solução para os problemas da sociedade está na ação profissional. Inclusive, passou a investir na formação de profissionais. E o que a gente está vendo, né, que acho que é um pouco o que a Yolanda provoca na questão da desregulamentação, desprofissionalização, né, ao mesmo tempo que você incorpora profissionais, não se deixou de fazer concurso para assistente social, não se diz que não precisa mais de assistente social, né, entretanto, para tarefas muito mais burocráticas, administrativas, e a dimensão técnica, né? Até aquele tecnoburocratismo tão próprio da ditadura, que inclusive entronizou o assistente social como um técnico, né? Foi lá na ditadura que a gente galgou esse espaço. Essa gestão estatal, especialmente a gestão municipal, ela está investindo exatamente no movimento que ela profissionaliza, mas profissionais, enfim, que administram, que fazem as tarefas que estão normatizadas. E isso agregado, pegar um pouco aí a contribuição da colega, a nossa também dificuldade de ação coletiva, né? Porque eu ainda acho que a corporação ela tem uma potencialidade coletiva, mas ela precisa se realizar politicamente. Pelo título de assistente social em si, isso não vai nos organizar, né? E aí não é à toa que um dos temas que tem chegado bastante no Cefes é o tema do assédio moral, né? Que aí a gente percebe que tem um vínculo muito direto também com as relações trabalhistas, e aí a gente lembra, né, inclusive as nossas particularidades em relação à nossa organização sindical. Então, tem um pouco tudo aí. Então, isso que eu estou falando são hipóteses, a gente está, enfim, pensando um pouco sobre isso, e, inclusive, estamos, eu e Yolanda, juntas num projeto integrado de pesquisa, UFAL, UFRJ e PUC de São Paulo, justamente sobre espaço socioocupacional, atribuições, vamos tentar dar uma contribuição mais coletiva para esse debate, né? Enquanto, bom, e aí falei um pouco mais do ponto de vista da pesquisa. Mas, do ponto de vista do que o Cefes gostaria de reforçar aqui, principalmente quando vocês levantam questões sobre o estágio, sobre a formação, né, eu acho que a estratégia nossa está correta. Nós não podemos abrir mão da defesa da qualidade. Acho que tem né, circulando aí dentro da categoria, muitas vezes ideias de que deveríamos flexibilizar um pouco, quem sabe se a gente convencesse as assistentes sociais a receberem os estagiários, desse uma boa orientação, quem sabe se a gente ajudasse o MEC a avaliar os cursos, quem sabe isso a gente... né? E aí eu gostaria de reforçar, enquanto Cefes, que nós estamos muito firmes em não abrir mão da nossa perspectiva de que o que temos que fazer, sim, é fazer a denúncia, né, dos investimentos ou dos não investimentos na qualidade da formação, de uma maneira geral, incluindo todas as modalidades e todos os conteúdos, e podemos fazer isso de forma legítima, né? Nós, enquanto uma categoria profissional, podemos e temos também uma responsabilidade social e política de defender e de deixar claro para a sociedade que ela não pode aceitar qualquer assistente social, formado de qualquer jeito, que venha a fazer qualquer coisa que lhe der na cabeça, né? A gente tem visto denúncias de perfis profissionais vindos das diversas modalidades, mas principalmente da modalidade de distância, que a pessoa chega para trabalhar zerada, parece que ela não agregou nada da formação, né? Então, eu acho que a gente está muito firme, e é verdade, sim, que o mercado está agindo de forma irresponsável, se é que o mercado faz alguma coisa com responsabilidade, porque ele está vendendo vagas de cursos de serviço social no interior, aonde o próprio mercado de trabalho não comporta a quantidade de estagiários. Então, aí, você, já que está vendendo uma mercadoria, então passa a ser até um problema também de defesa do consumidor, né? Então, não foi o Cefes que criou esse problema, muito pelo contrário, o Cefes, com os CREs e as outras entidades, está botando o dedo na ferida, tendo coragem de dizer para a sociedade que, de fato, essa forma como o governo está definindo a expansão do ensino superior, não está contribuindo para se produzir, né, um profissional capaz de contribuir
né, com a sociedade. Então, eu queria deixar isso bem claro. Na verdade, não se trata simplesmente de uma ação individual, né, mas uma perspectiva mais política da gente entender. Também essa discussão de estágio geraria outra palestra, mas eu queria deixar registrado esse posicionamento. Acho que consegui falar aqui do que eu pelo menos, resumi aqui. Obrigada, desculpe a pressa. Vou pedir para ela fazer as considerações finais. Rosa, aproveitando a fala, faça suas considerações finais, por favor. Bom, então aproveito para agradecer a oportunidade. Eu quero confessar que eu achei ótimo estar aqui, assim, nesse debate com vocês. O Rio de Janeiro já me deu muita coisa, especialmente da minha formação de pós-graduação, e eu devo muito também à acolhida que essa cidade sempre me traz. E que bom que dessa vez eu pude também compartilhar com vocês um pouco do que tenho pensado individualmente, também o que tenho feito junto com as colegas lá do Cefes, na COF. Espero que a gente tenha fôlego suficiente para este último ano de gestão a gente conseguir dar conta de tantas pautas importantes, mas já fico bastante feliz de ter contribuído. Desejo que as apresentações de trabalhos dos próximos debates também sejam muito bons. Muito obrigada. Bom, eu queria começar a agradecer essa oportunidade do debate, porque é muito frustrante para a gente falar e depois não ter uma interlocução com o público, né? E eu tinha me prometido que nunca mais vou aceitar convite que não tenha debate, porque é justamente nesse momento que a gente consegue, inclusive, esclarecer coisas, né? Como é o caso da Alicia, que fala, Maria Yolanda, você só cita regulamentação, desregulamentação. Então, primeiro para o Jefferson, eu queria dizer como é que eu penso essa questão. Eu acho que nós temos aí uma confluência de duas políticas, né? A educação e a assistência. A educação é uma educação que é assistencializada, né? Claro, porque esse debate da democracia ou da democratização, ele é cruel, né? Ele é perverso, que ninguém está contra a democratização, mas democratização com que qualidade? E a questão da assistência como uma política que educa, que forma cabeças, mentes e corações, né, Jefferson? Então, nós estamos formando, pela via da assistência, né, nós estamos formatando as políticas e formando sujeitos sociais. Então, essas duas coisas. Eu acho que, pegando a lei da oferta e da procura, eu acho que a oferta, ela vem pela via da educação, porque é um grande nicho de mercado, os cursos de serviço social. E a demanda de quem procura é a de encontrar um emprego, seja lá onde for e como for, porque nós precisamos sobreviver. Então, quanto a isso, não tem dúvida. Então, a lei da oferta e da procura explica muito essa questão. E eu vou só trabalhar rapidamente a questão da educação, porque é onde eu mais tenho investimento de estudar, né? Ainda pouco, pelo que eu gostaria, mas nós estávamos no evento da Lumen Juris, dessa semana passada, onde a professora Lúcia Neves fez uma fala brilhante, falando que Felipe estava representando o CRES e também como autor de textos da editora. E ela disse o seguinte, nós estamos formando... Ele disse duas coisas que me chamaram a atenção. 3 segmentos, né? O primeiro segmento são os líderes que vão dominar essa sociedade. Todas as políticas, são os formuladores de políticas de todas as áreas. Segundo, estamos formando, outro segmento é de especialistas, que são dos centros universitários. O primeiro são os centros de excelência, onde tem pesquisa. O segundo, centros universitários, e o terceiro são profissionais executores daquela política, que são os tarefeiros, aqueles que não precisam pensar, eles têm que fazer, eles têm que realizar aquilo que está sendo programado. E ela disse assim, porque nós deixamos o lema de todos pela educação, ou educação para todos, e estamos assumindo todos pela educação. Como agora falava com Merijane, e ela me disse, todos pela saúde também é o lema do governo. Ou seja, qualquer um pode abrir uma empresa fundo de quintal e montar a sua universidade. Mas não só, a Coca-Cola tem a sua universidade, e as grandes empresas hoje têm as suas universidades. Então, veja como é que é o perfil do líder, do especialista e daquele que vai realizar as tarefas. E aí, o crescimento do EAD explica
muito desse crescimento, eu acho que ele tem uma ponderação, na minha avaliação das duas questões que estão presentes, a educação e o investimento do EAD explica mais o aumento, a expansão dessa profissão, porque como é essa expansão? De que maneira ela está sendo? É uma expansão de profissionais que são jogados no mercado com um diploma, mas que continuam chamando o curso de assistência social. Professor, eu fiz assistência social. E aí eu fico muito espantada, porque é uma deformação e não é formação. Então, não dá para a gente não falar sobre isso. Não pode ter mitos e não pode ter medo. Não é o sujeito, é a estrutura. Mas a gente tem que conversar aí com o sujeito para desvelar a estrutura. Senão, se eu não puder falar com o sujeito para desvelar a estrutura, como é que nós vamos fazer? Então, é isso. A Alicia tem razão, que eu não toquei, eu não desenvolvi mesmo a ideia de desregulamentação e regulamentação. Mas aqui, a fala da Márcia mostra para a gente que ela, como analista judiciário, ela deixa de ser. Então, tem toda uma legislação que o governo, e sobretudo, que o Estado gerencial, que é o modelo, mas que o governo também adota para criar a regulamentação que interessa e suprimir a que não interessa. Para quê? Dentro desse escopo do que se pretende nesse momento do capitalismo financeiro e de toda a crise e como controlar a crise. Então, o crescimento do terceiro setor, a lei do terceiro setor, parceria público-privado, ONCIPs, tudo tem uma legislação, tudo que se faz, inclusive o próprio ensino à distância tem lá uma legislação que o garante, que o mantém. Então, não é nada fora da legislação. De outro lado, a desregulamentação daquilo que, por exemplo, previdência social, todos os direitos trabalhistas. Então, há esse movimento contraditório de regulamentar, desregulamentar. A questão que traz a Márcia, eu pulei Lucélia, depois eu volto, que eu concordo plenamente, que isso tem sido uma articulação. A questão da meta, o desgaste mental e físico, nós ficamos extenuados, nós ficamos estressados. Estresse é doença profissional. Há uma sobrecarga de trabalho. Tudo isso leva a um tipo de relações sociais que vão ter várias implicações, dentre elas o assédio. Tem uma tese de doutorado, que é de uma colega hoje, doutora e assistente social, que é a Paula Bonfim, que eu tive o prazer de orientar, que ela vai buscar estudar os processos éticos do CRES Rio de Janeiro, identificar de onde vem, quer dizer, quais são as principais denúncias, e dentre elas o autoritarismo do profissional, que quando chega à condição de chefe, aí ele muda completamente a sua forma de relações sociais. E, inclusive, ela já escreveu um artigo sobre isso, logo vai a público. Então, tem coisas que nós já temos elementos para estudar, nós já temos elementos para problematizar, porque já tem pesquisas sobre isso, e que a gente precisa trazer à tona. A questão que também Márcia põe, da mudança da sua... Veja, um analista judiciário, ele analisa. O analista judiciário organiza e mobiliza os usuários? Se for perguntar dentro dos procedimentos que você... das suas atribuições, não. Então, justamente as funções políticas não estão dadas para o analista judiciário, como não estão dadas para o gestor. Então, é claro que a gente sempre lutou e ampliar as nossas funções executivas. Sim, mas como essa ampliação? É ficar refém da padronização da política e com tantas coisas a serem observadas que a gente acaba deixando a outra importante tarefa política nossa, que é da mobilização, da organização, da problematização junto com o usuário sobre as questões que ele está vivendo. E aí a gente trata ele como o sujeito de direito individual que até pode judicializar sua demanda. Até pode, mas isso resolve efetivamente no contexto do coletivo? Óbvio que não. Então, é isso que a Márcia traz elementos para a gente continuar problematizando essa questão, e que, por sorte, você está aposentada, Márcia. Daqui a algum tempo nós não conseguiremos mais nos aposentar. Então, acho que já é uma grande, uma coisa que a gente tem que continuar preservando.
Me controlem, tá? Sobre a questão da Cristiane, eu acho que é importante, porque um congresso é espaço de denúncia e fortalecimento da categoria. Então, acho que é importante você trazer as suas preocupações, e eu gostaria de colocar que o serviço social, ele volta a ser a tecnologia social. Lembra que Marildo, em 82, fala, o serviço social, a concepção que está posta de uma tecnologia social? Aí essa visão está voltando, é um retorno, né, de coisas de concepções que a gente achava que tinha avançado e suprimido, não suprimimos. Então, a análise dos fundamentos conservadores dessa profissão, ela precisa ser feita ainda. Ela ainda está por ser feita. Portanto, eu acho que é importante que a gente sempre analise com aquela reflexão que Francine colocou, né? Não a história como um processo linear, né? Cronológico, mas um processo como avanços e retrocessos. E só assim é que a gente vai poder avaliar como é que, por exemplo, demos saltos quando consideramos o estágio, né? O estágio saiu de ser uma prática de cada uma das unidades de ensino e hoje nós temos uma política nacional de estágio. Isso foi um enorme avanço. Diante do quê? Diante de um retrocesso da educação, né? Dessa concepção de educação que é agora a compra e venda de diploma. Não é à toa que aquele curso imediato aqui do Rio de Janeiro foi fechado. Sim, mas quanto tempo esse curso existiu? Quanto que nos municípios as pessoas entram sem concurso? Ou o próprio concurso é forjado? Né? Então, vejam, nós temos aí um monte de novas lutas a serem empenhadas e que, na verdade, isso faz parte da história. A Rosa falou, olha, a instituição não é um problema, ela é o locus de trabalho profissional. E é isso mesmo, a realidade não é um problema, ela é o espaço onde a gente vai forjar as nossas intencionalidades e vamos continuar a luta, porque a realidade é isso, porque a história é isso, e porque é assim que a gente faz a história. Então, eu sei que não respondi nem a metade da riqueza de questões que vocês trouxeram, também nem tenho a pretensão de fazer isso, mas eu quero agradecer imensamente a esses resistentes, assistentes sociais e estudantes que estão até essa hora aqui, né? Que estão aí, resistiram à imediaticidade da fome, e que, por conta disso, eu acho que a gente consegue vislumbrar que está fazendo a diferença, né? Nesse coletivo que é a nossa profissão. Então, obrigada, Cres. Eu quero dizer que é um enorme prazer estar aqui e é uma honra para quem é chamado para um evento como esse. Obrigada. Nós que agradecemos, né, a todos os elementos trazidos por essa mesa, né, o prazer de receber Yolanda e Rosa aqui. Agradecer também a todos vocês que ficaram até o final. A gente entende que o espaço do debate é um espaço riquíssimo, onde a gente tem a possibilidade de se colocar, de trazer as nossas vivências, as contradições do nosso espaço socioocupacional, enfim. Bom, gente, a gente tem uma programação, né, em princípio, para 14 horas. Entretanto, a gente vai ter um pequeno atraso. A gente deve começar lá pelas 14h15. A gente não vai poder atrasar muito, porque os auditórios, né, onde acontecerão as sessões temáticas, precisam ser entregues às 18 horas para outros eventos da UERJ, tá? Então, a gente pede que as pessoas tentem almoçar por aqui. Tem restaurante nos andares desse pavilhão, né, do outro pavilhão. Então, é mais uma possibilidade de espaço de almoço, certo? Obrigada a todos e a todas.